Vamos para mais um Energias da Semana, pessoal? Vamos começar, como sempre, falando da Lua. A Lua essa semana estará crescente, ela vai passar pelos signos de Libra, Escorpião e Sagitário. Então, a gente tem aí uma semana, por estar crescente, uma semana voltada para agitação, né? Agir, vamos agir, vamos botar em prática, dar movimento aos nossos planos, projetos, né? Tomar providências. A lua crescente é a lua da ação, é a lua do plantio, para que a gente possa colher na lua cheia, simbolicamente falando. Então, estando em Libra, Escorpião e Sagitário, a gente tem energias de movimento nos relacionamentos, voltado para a arte, para a beleza. Boa semana para cuidar da aparência também, né? Eu falei isso quando a lua estava em Leão, mas aqui também num sentido mais harmônico, né? Fazer um tratamento, um skincare, um corte de cabelo que busque valorizar né, o cabelo sendo a moldura do rosto, enfim, isso é bem libriano, vamos dizer assim. Em Escorpião, a gente já entra numa lua mais voltada para o inconsciente, muito intuitiva, uma lua boa de sacar as intenções das pessoas, de ler aquilo que está nas entrelinhas, de prestar atenção nos nossos sonhos, de buscar uma conexão com o divino, com a espiritualidade. E na sexta-feira, incrivelmente, o dia mais perfeito de todos, a lua entra em Sagitário, ainda crescente, trazendo um otimismo, uma alegria bem conveniente para um sextou. O evento mais chamativo aí da semana, o evento mais importante, é a entrada de Mercúrio em Câncer. Todos nós vamos ficar aí um pouquinho com a mente e com o nosso discurso um pouquinho mais sensível, mais intimista. Para as pessoas que já têm Mercúrio num signo de água ou que já sofrem um pouco com a timidez, com uma certa insegurança ao falar em público para muitas pessoas, esse período pode ser um pouquinho mais desafiador, porque Câncer tem sempre essa atitude esse impulso de voltar-se para dentro. Então, a tendência é que todo mundo fique um pouco mais sensível às conversas, né? É um Mercúrio que eu falo que não tem nada de imparcial, né? O Mercúrio em si, ele tem essa característica andrógena, imparcial, lógica, racional, né? Bem naipe de espadas do tarô, assim, bem elemento ar, mas estando em Câncer, como eu disse lá no post do Instagram, ele tem um lado, é o lado do coração. Então, os discursos, os raciocínios, as ideias, as crenças, elas tendem a ficar um pouco mais pessoais do que impessoais, né? Tomando partidos, mas isso não significa que vai virar um discurso ou uma discussão, porque Câncer tem esse impulso para dentro. Então, pode ser que a gente seja mais seletivo com quem a gente vai falar, com quem a gente vai se abrir. Já para as conversas do coração tá super favorável. E essa semana, especificamente, Mercúrio forma bons aspectos com Saturno e com Júpiter, que está em Touro. Isso é muito potente, gente. Júpiter é a abundância, a prosperidade. Saturno traz uma racionalidade para esse Mercúrio aqui em Câncer. Traz uma certa assertividade. Então, aí sim eu tenho certeza que a gente vai falar, assim, poucas ideias, né? Vai falar menos, com poucas palavras, vai tentar ser mais direto no que fala, mas ao mesmo tempo com certa sensibilidade. Porque Mercúrio está em Câncer e Saturno está em Peixes, que também é um signo da sensibilidade. Então, Júpiter traz um tom de razoabilidade a esse Saturno, traz um certo otimismo, mas com os pés fincados na realidade, porque ele está em Touro, focado em metas, focado em expansão, em metas palpáveis, né? Em metas reais, na expansão, na prosperidade, na abundância. Então, é um aspecto muito bom para você, de repente, resgatar uns projetos do passado e torná-lo ainda maior e melhor dessa vez, e de repente, de fato, constituir aí um plano de execução. Porque Mercúrio, o Júpiter, ele traz esse tom da realidade, ele é o elemento terra ali, né? Quando a gente tem dois planetas em água com um em terra, o que acontece com a terra quando você rega com água? Se tem boas sementes, ela vai frutificar, ela vai crescer, ela vai expandir, se tornar uma plantinha aí, seja do que for, ou até um alimento. Se tratando de touro, tem tudo a ver. Então, é uma boa semana para você aproveitar essa lógica de Mercúrio, a sensibilidade, né, a racionalidade, as certezas, o planejamento e a estrutura de Saturno com essa investida de Júpiter neles. O aspecto entre Saturno e Júpiter, ele vai avançar até o início de julho e é um dos aspectos mais favoráveis do ano. Eu tenho um vídeo lá no meu YouTube falando sobre a parceria celestial de Júpiter e Saturno. Eu falo que é a parceria do bom senso. Eu sempre gosto de analisar Júpiter e Saturno em conjunto quando eu estou olhando para um mapa natal, porque o que um estrutura, torna rígido, limita, o outro expande, torna otimista, tem um tom de salto de fé. E quando eles têm um bom peso no mapa, mesmo que não tenham aspectos entre si, é muito legal porque ele traz essa coisa do bom senso. Então, é um otimismo com um quê de realidade, né?
É uma prudência, mas com o que ousado, quando sente que, né, também tem um pouco da fé envolvida, apesar de ser muito prudente. Então, é muito legal analisar Júpiter e Saturno juntos. E eles estão aí desde o dia 13 de junho formando um aspecto positivo. Então, no céu, nós temos aí essa razoabilidade, esse bom senso, esse otimismo com prudência, esse avanço, essa expansão, mas reconhecendo a realidade e os limites que a gente tem na vida. E Mercúrio agora entra para somar com eles aí, entrando em Câncer, para formar um aspecto com 3 planetas muito bom. Em contrapartida, nós temos aí aspectos tensos acontecendo no céu também. Marte, lembra que eu falei semana passada que Marte, Vênus e Lua iam formar uma conjunção muito potente em Leão, enfim. A Lua já vazou e foi embora, mas Vênus e Marte continuam lá. Aliás, para quem gosta de observar o céu esses dias, Vênus está super brilhante no céu, está muito bonito de olhar. Lembrando que Vênus também é conhecida pelos antigos como estrela da alva, estrela do alvorecer. Então, é no pôr do sol que você observa Vênus no céu. Você vai ver ela como um ponto brilhante, a olho nu mesmo, é muito legal. Não perca essa oportunidade. Voltando, Vênus e Marte, então, ambos em Leão, ainda formando uma conjunçãozinha ali, mas já estão se afastando. Estão formando um aspecto tenso com Urano, lá no signo de Touro. Urano tem esse tom caótico, meio disruptivo, então traz uma vontade de jogar tudo pro alto. Então, situações tensas, desconfortáveis, disputas, que é um assunto de Marte, necessidades de se posicionar, né, de fazer valer o seu território, que já se arrastam há um tempo, podem ganhar um tom caótico com esse aspecto tenso de Urano com Marte, por exemplo, que a gente tem aí até o meio da semana. Então, cuidado com as palavras, cuidado, né, com para isso não virar uma briga, para isso não pegar fogo, entendeu? Cuidado, isso é tenso. Urano tem esse tom caótico. Sabe aquela criança que tá tentando construir um castelinho, ela já tá meio irritada porque aquilo não tá dando certo. De repente, ela tem um surto disruptivo e joga tudo pro alto, destrói o castelinho. Isso para mim é muito Urano, tá? Com aspecto tenso com Marte, as chances disso virar discussões, pequenos acidentes, né? Então, desfechos imprevisíveis, batidas de carro, eu associo mais batidas de carro com Mercúrio, né? Mas Marte pode vir nesse sentido quando a gente tá falando de imprudência. Você toma uma atitude imprudente no trânsito e acaba gerando um pequeno acidente. Coisas desse tipo. Já Vênus traz o tom dessa imprevisibilidade ou desses surtos de atitudes impensadas, tanto tenso com Urano, para a área das finanças, dos relacionamentos. Então, cuidado nesse sentido. Se você tiver com vontade de jogar tudo pro alto no âmbito dos relacionamentos, ou pensando em fazer uma jogada ousada no campo das finanças, eu recomendo que você espere passar. Deixa para a segunda quinzena de julho, para que esse aspecto já esteja bem, bem desmanchado, vamos dizer assim, no céu. Por fim, eu queria falar sobre um evento que Mercúrio está formando desde que se aproximou do Sol, já tem uns dias isso, que a gente chama de Mercúrio combusto, né? Isso é um termo da astrologia árabe, que planetas que estão muito perto do Sol, aí vai depender de cada planeta. No caso de Mercúrio, se eu não me engano, é a 8 graus do Sol. Ele se torna combusto. O que seria isso? É como você está tão, tão, tão perto de uma luz muito intensa que ela te cega. Então, pode ser que você já venha sentindo a sua mente um pouco confusa, parece que tem uma nuvem que não está trazendo muita clareza, né? Os dois já estão num signo de água, que não é muito favorável, entre aspas, né? Entre muitas aspas aqui, para clareza, assertividade de pensamento. Então, à medida em que Mercúrio se aproxima do Sol, isso ganha uma certa intensidade. É como se o Sol estivesse literalmente deixando Mercúrio em combustão, queimando Mercúrio, né? Mas no dia 1/7, Mercúrio vai formar o que a gente chama de Casime. Vai ficar Casime, né? Ele vai estar exatamente numa conjunção com o Sol. E aí, quando um planeta está Casime, né? Ou seja, ele está no centro do Sol, formando uma conjunção exata com o Sol, a gente diz que nesse caso não está combusto mais. É como se o Sol estivesse doando energia para Mercúrio. Então, este dia é um dia de muita clareza, é um dia de muita assertividade, é um dia de iluminação, né? Quase como se Mercúrio vencesse todo aquele calor para se aproximar do Sol e quando ele se aproxima, ele se ilumina junto com ele. E depois, quando ele passa, ele volta a ficar combusto até se afastar do Sol de fato. Ele é um pouco mais rápido que o Sol, então para a semana que vem a gente já não vai ter mais Mercúrio combusto, muito provavelmente. Bom, essas são as dicas da semana. É uma semana boa para produtividade por conta dos aspectos que eu falei entre Mercúrio, Júpiter e Saturno. Tem os aspectos tensos de Urano, então tomem cuidado para não ter uns surtos caóticos por aí. Aproveitem as posições da Lua, que está maravilhosa, essa Lua crescente aí em signos muito bons para o aspecto crescente de ação, tanto de olhar para dentro como para os relacionamentos e para curtir o fim de semana quando ela estiver em Sagitário. E é isso, eu espero que vocês gostem e até mais.